Olá pessoal, bem-vindo ao Proteus com Paulo Bindo. Essa é a nossa sétima aula, sendo a terceira do MS SQL. Conforme eu falei para vocês nas outras aulas, eu dividi por assunto ser muito extenso. Nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês como é o funcionamento do SQL em relação memória, disco e processamento. Vou ensinar algumas práticas que vão garantir que seu banco de dados não corrompa, mesmo que o servidor desligue. E também vou explicar para vocês sobre o Mars, que é a tecnologia que você adiciona para o DBC se comunicar mais rápido com o banco. Em vez de mandar apenas uma requisição, ele pode trabalhar com várias requisições ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu abri aqui o meu gerenciador de tarefas só para que a gente fixe uma imagem para entender como funciona o SQL. CPU, normal. Toda vez que ele vai exigir, se vai rodar uma query e vai precisar fazer um processamento, ele vai consumir CPU. O maior consumo de CPU é na leitura, não na gravação. Aí você fala, pô, mas por que não na gravação? Como que o SQL funciona? Toda vez que você altera, inclui ou deleta um dado, ele manda para a memória. Ele cria um cache na memória, porque na verdade ele não quer fazer concorrência com um disco. Geralmente, a gravação, alteração, ela é mais rápida do que a leitura. Principalmente quando a gente lê, dá um select na base, vem 1000 registros, 1 milhão de registros. Então, assim, ele vai consumir muito disco. E não tem como ele ficar guardando todos os dados, às vezes teras de dados na memória. Então, toda a parte de inserção, alteração e deleção é na memória. Fica só na memória? Não. Ele vai colocar na memória, porque às vezes você fez por exemplo, uma gravação de um dado, teve rollback. Então, para que ele vai mandar aquilo para o disco se você nem vai gravar? Então, ele mantém isso na memória. Deu uma folguinha, o que ele faz? Ele joga num arquivo de transação, que chama Transaction Log. Eu vou mostrar para vocês já o que é o Transaction Log e os cuidados e a importância dele. O Transaction Log ele vai registrar todas as informações que aconteceram. Gravou, não gravou, está aguardando, mandou deletar, fica tudo no Transaction Log. E à medida que ele vai vendo que tem uma folga de disco, ele grava no arquivo principal do seu banco de dados. Pode até parecer um pouco complexo, mas na verdade isso é a maior segurança que você tem. Então eu vou agora aqui fechar o nosso gerenciador de tarefas e vou mostrar para vocês o que é o Transaction Log. Eu vou pegar aqui a nossa base de dados, vou clicar com o botão direito, propriedades. Vamos lá, arquivos. Eu tenho um arquivo normal, tá vendo? Dados de linhas, e tenho o log. O log é o que eu chamo do Transaction Log. Esse arquivo sempre vai ser criado. Existe uma possibilidade de você desativar ele, não trabalhar com ele. Para ambiente de produção, eu falo para vocês nunca fazer isso. Geralmente o pessoal fala assim, olha, o Transaction Log está ocupando muito espaço, eu vou desabilitar ele porque aí eu reduzo e tem mais espaço no meu disco. Isso é a maior besteira que você pode fazer. Onde que eu desabilito isso, Paulo? Eu vou ensinar vocês. Eu acho que não tem problema nenhum eu estar mostrando. Aqui onde tem um modelo de recuperação, tá vendo? Completo, Booklog ou simples. O simples, ele não trabalha mais com o Transaction Log. O Booklog, ele, após você fazer o backup, você perde o ponto de restauração anterior ao backup. E o completo, ele grava tudo. O porquê que ele tem esse arquivo de log? Imagine que o seu servidor desligou. Nesse tempo que ele desligou, estava tendo transação de gravação, estava tendo transação de leitura, de deleção, alteração de dados. Tudo isso está no Transaction Log. Na hora que você subir o seu banco, novamente, o que vai acontecer? O SQL ele vai checar no Transaction Log se todas as transações que estão no Transaction Log realmente foram para o banco. Se essas transações não foram, o que ele começa a ver? Ele começa a checar uma por uma, qual que é válida, qual que teve commit, e grava isso no banco para você. Aquilo que deu um erro no meio da operação, ele descarta. Tanto que quando seu banco é grande, quando você sobe o SQL, até mesmo depois de separar normalmente, você vai subir o SQL, aqui o banco não fica operacional e fica aqui do lado em recuperação, em inglês em recovery, que ele está recuperando. Isso às vezes pode demorar 3, 4, 5, 10 minutos. Tem gente até que se desespera, quer ligar tudo novamente. Não. Se o banco está em recuperação, espera. Ele está
trabalhando com o Transaction Log. Ele vai levar todos os dados certinho e o banco volta para o estado normal para você poder trabalhar. Então, conselho meu, em base de produção, deixe o modelo de recuperação sempre completo. Poxa, Paulo, mas meu Transaction Log está crescendo muito. Não tem como eu reduzir ele, o que eu faço? Então vamos lá. Ensinei vocês a criarem o plano de manutenção. Então nós vamos criar um plano de manutenção somente para o Transaction Log. Vamos aqui no assistente mesmo, que é mais simples. Aqui eu vou chamar ele de Transaction Log. Vou dar aqui, posso agendar. Esse realmente eu aconselho que você agende ele. Então, o que eu faço? Eu rodo isso diariamente, certo? E ele vai se repetir a cada, por exemplo, 2 horas. De 2 em 2 horas, ele vai lá. Não preciso começar meia-noite. Lembra que meia-noite eu coloquei para começar meu backup? Ah, minha empresa começa a trabalhar, todo mundo entra às 8. Então, eu ponho aqui, ó, 7 horas, ele começa a fazer. Ah, vou finalizar meia-noite antes dele fazer meu backup final. Não, põe em 10 horas da noite, por exemplo. Ele faz o último do Transaction Log. O que ele vai fazer nesse backup do Transaction Log? Ele, na verdade, ele gera um backup e ele está validando se todas as transações ocorreram, força ela aí para o arquivo principal, ele vai ficar mais leve. Quando chegar no final do dia, né, no plano de manutenção, lembra que nós fizemos o do shrink, que é para reduzir o tamanho, aquele que estava dando erro? Então, esse arquivo, na hora que está rodando aquele comando, ele vai pegar o seu transaction log que está lá com 400 GB, por exemplo, e ele vai deixar aquilo ali com 20, 30 GB. Compensa você fazer isso, porque senão o transaction log ao longo do dia só vai crescendo. Ah, o transaction log só serve para isso? Não. Imagine que você está correndo operação na sua empresa e alguém dá um comando e dropa uma tabela. Existe como você parar o sistema, pegar um backup do Transaction Log, voltar até a última transação no horário que você quer, você consegue enxergar isso, e falar, volta o backup até aqui. Ele restaura o backup para você. Então, assim, tudo aquilo que você está fazendo está sendo gravado nesse Transaction Log. Na hora que você vai recuperar, você consegue recuperar até o ponto que você quiser. São pontos de recuperação. Esse que é uma das melhores funcionalidades desse backup. Praticamente ninguém usa, é um pouco difícil usar e realmente a sua empresa vai parar algumas horinhas para você conseguir fazer esse serviço. Mas é aquilo, imagine às 6 horas da tarde e falar, olha, deu um problema, a empresa vai perder tudo que ela fez durante o dia inteiro. Realmente vai virar o caos. Então, compensa a gente assim, nós falamos da tríade, não é? Isso daqui, você pode considerar até um ponto teoricamente como uma segurança, mas também uma disponibilidade para que você não tenha problema da sua empresa correr o risco de ficar paralisada muito tempo. Então vamos aqui dar um OK do Transaction Log. Vamos fazer o backup, tá vendo? Ó? Backup de banco de dados, ó, log de transações. Bem simples, fácil, a Microsoft facilitou muito a nossa vida. Vamos dar um outro avançar. Aqui nós vamos escolher qual é a base de dados que nós queremos. Tá vendo? Ó? Ele nem trouxe as outras bases de dados de sistema. Por quê? Porque não tem como você recuperar e fazer transação de um MSDB. Então vamos aqui, ó, selecionar na base de TOTOS, ignorar, sempre põe ignorar. Pô, Paulo, mas está pondo ignorar só ter o TOTOS ADV? Mas pode acontecer de você ter mais de um banco aqui. Você ter esse banco do Proteus, você quer ter um banco para o TAF, você quer ter um banco para NFE. Então, se algum desses bancos por algum motivo parar, as outras operações da empresa não param. Ah, eu tenho 2 empresas, cada uma tem uma base de dados diferente. Então é assim, nunca sabemos qual é a situação. Compensa você clicar aqui. Estamos fazendo em disco. Vamos aqui, criar um arquivo lá naquela nossa unidade de backup. Dá um OK. Vou mandar criar uma subpasta. Ó, a extensão do arquivo, tá vendo? TRN. Dou um avançar. Ah, tem opções aqui, deixa eu ver. Usar configuração, de novo compactar. Lembrando que eu falei que eu sempre gosto de compactar. Não preciso mandar ele fazer verificação. Isso vocês podem ficar tranquilo. Ele vai fazendo backup a cada 2 horas e vai limpando esse arquivo. Então, não tenho por que a gente fazer verificação nele. Aí aqui eu estou gravando, posso mandar um relatório por e-mail, tá vendo?
e posso dar um concluir. Existe uma outra funcionalidade que, se você quiser, você pode colocar quando estiver fazendo esse plano aqui de backup. Deixa eu abrir aqui a caixa de ferramenta do Fixela aqui, só para mostrar para vocês. Eu poderia fazer aquela tarefa de limpar. Tá vendo? Limpeza de manutenção, limpeza de manutenção. Poxa, Paulo, mas você vai apagar tudo? Não. Eu geralmente deixo fazer o dia inteiro. E quando ele faz um backup, por exemplo, eu mando deixar sempre 24 horas desse backup. Aqui eu mando ele fazer o backup e mando ele checar se a cada... Ó, eu mando ele pegar aqui qual é a pasta que eu quero que ele limpe. A pasta backup. Ele vai incluir as subpastas e eu ponho TRN, que é o arquivo de transação. E escrevo o arquivo com quanto? Eu sempre ponho aqui 23 horas. Então, assim, eu tenho um dia de log de transação guardado. Aí eu vou dar um OK e dou um salvar. Pronto. Se você estiver montando seus planos de manutenção, eu já aviso vocês, porque às vezes eu estou indo em alguma empresa e eu vejo que não fazem transaction log, mal fazem o backup. Então, já aconteceu algumas vezes, eu peguei e falar, deixa eu fazer o backup do transaction log, já vou pôr ele para rodar. Porque vai garantir, volto, né, primeiro, não está em Simple, não tava, o plano de recuperação lá estava em Simple na minha database. Eu volto porque é o padrão do recovery, vou olhar no banco de dados e eu vejo que o modo dele está Simple. Aí eu vou aqui, habilito ele para completo, ou para o full, como vocês estiverem vendo em inglês, e crio o plano de manutenção. Aí eu mando executar. Ele vai dar erro. Por que ele dá erro? Eu só posso executar esse plano do Transaction Log depois que eu executei a primeira vez o backup. Então eu faço backup uma vez por dia e depois eu vou fazendo só Transaction Log. Tem gente que fala, eu quero fazer o backup diferencial porque eu quero recuperar. Se você realmente não sabe efetuar a recuperação do Transaction Log, você pode fazer um diferencial de hora em hora. E aí, se der algum problema, você vai perder uma hora de serviço. O Transaction Log é mais completo, você consegue chegar praticamente até a hora que ocorreu o problema. É lógico, estou falando de todas as possibilidades para te ajudar a tomar a decisão de qual a melhor forma de você implantar aí na sua empresa. Então eu implantei esse backup aqui, fiz o Transaction Log, deixa eu fixar. Eu posso vir aqui no meu agent, monitor, backup diário, Transaction Log, e vou mandar executar ele. Ele é bem rápido de ser executado. Vamos abrir aqui agora a nossa parte de backup. Se a gente olhar aqui, ó, TOTS.adv, já existia a pasta. Ó, o arquivo TRN, tá vendo? Ele já fez o backup. Já tinha 15 MB lá no meu de arquivo de Transaction Log. Na hora que ele rodar o shrink, se eu abrir aqui, olhar nas propriedades do banco também, vamos aqui. Eu consigo ver o tamanho dos arquivos, propriedades. Ó, tem o tamanho aqui 312, disponível 64. Se eu venho aqui em arquivos, ele vai mostrar, ó, meu Transaction Log, ele é muito maior que o meu banco. Na hora que eu der o shrink, ele vai reduzir. Pode fazer o teste e mandar fazer redução de base, você vai ver que ele vai diminuir. Depois, quando a gente for montar uma base de teste, eu vou ensinar vocês a copiar, a gente vai restaurar um backup, vai transformar para Simple, que é para não trabalhar com Transaction Log. Geralmente em ambiente de desenvolvimento eu não uso Transaction Log, porque a gente acaba às vezes sobrescrevendo muita base de dados, não tem informação relevante. Tem mais os dados, as informações do nosso projeto, campo que você criou, tabela. Então, eu vou até falar, até depois a gente vai conversar um pouco sobre backup de rede. Eu vou querer mostrar isso para vocês, o que a gente tem que ter no backup. E ambiente de desenvolvimento faz parte também do nosso backup. A pior coisa que tem é você chegar um dia na empresa, o servidor de teste, que geralmente não é o melhor, deu problema e você perdeu todo o desenvolvimento, às vezes, no mês inteiro. Então, nós vamos ter uma aula só para essa parte aí. Fiz a parte do meu backup do Transaction Log. O que eu tinha que mostrar para vocês de importante é isso. Então, chequem realmente se na sua empresa isso está habilitado. Se alguém vier com qualquer desculpa, não aceite. Já saiba que se der problema no seu servidor, ele vai salvar a sua vida. E para finalizar essa aula, vou passar para vocês agora sobre o Mars.
eu coloquei aqui na documentação sobre você utilizar o Mars, tem a documentação da TOTUS, explicando como é que habilita o Mars. E por que eu deixei isso aqui? Esse valor aqui é o que nós vamos colocar no registro do Windows. Vou mostrar para vocês o que é o Mars. Vou abrir aqui para chamar aqui o ODBC. Deixa ele abrir aqui. Vamos lá, DNS de sistemas. Vamos configurar. Vamos pôr aquela senha. É aula. 7. Avança, conclui. Olha, Multiply Active Result Sets, Mars, está desabilitado, tá vendo? Ele vem desabilitado por default na ODBC. Então, como que nós vamos fazer para habilitar o Mars? Vou deixar assim para depois nós vamos testar de novo. Dá o Windows R para executar. Chama o regedit. Vamos lá em local machine, software, aí vocês vão achar aqui o DBC, e aqui ó, a minha conexão DBC, vem aqui no regedit, novo valor de cadeia, põe, chama de Mars Connection, clica 2 vezes e põe o valor, yes, dá ok. Vamos testar para ver se ficou correto o nosso DBC? Vamos voltar aqui, dá de novo configurar, avançar. Vamos avançar. E Mars, ó, tá como IS, tá vendo? Você quer falar, Paulo, vai funcionar? Vai, pode dar um testar que vai funcionar direitinho. Pode abrir o Proteus que vai. Como que nós vamos saber se a nossa configuração do Mars está funcionando direitinho? Abre só, passa o caminho do DBAccess, apaga o dbconsole.log. Opa, tô com o serviço rodando. Então vamos lá. Vamos parar o DBAccess. E apaga o dbconsole. Sobe DBAccess novamente. Ele vai criar o arquivo. Eu vou deixar ele aberto aqui no Notepad. Por enquanto, ó, se eu tentar localizar aqui Mars, ele não está achando nada. O que eu vou fazer? Vou abrir Proteus. Entre qualquer cadastro. Aqui na documentação da TOTUS, tá vendo? Checkup primeira conexão. Você tem aqui, ó. Você vai ver que no arquivo do DBAccess vai ter aqui, ó. Mars Enable. Então vamos ver se o nosso também está com esse Mars Enable. Vamos atualizar. Aqui, ó, fez a conexão com SQL, tá vendo? A collation e, ó, Mars Enable. Então quer dizer que o seu Mars está ativo. Então você pode ficar tranquilo que as suas conexões agora, solicitações no banco de dados vão ser feitas muito mais rápido. Como vocês puderam ver, é bastante assunto para falar. Minhas aulas talvez algumas vão se estender um pouquinho, porque não adianta passar nada pela metade para vocês. É aquele ditado, faz bem feito para fazer uma vez só. Então, vão aprender direitinho, tentar explicar o máximo possível, que isso só vai dar conhecimento até para você poder discutir e mostrar o porquê você quer estar colocando isso em prática. Chegamos ao fim de mais uma aula. Com essas aulas a gente tornou o nosso banco de dados mais seguro, nossa conexão muito mais rápida. Na próxima aula vamos começar a atualizar o nosso ambiente do Proteus. Para atualizar o release, eu vou ensinar vocês todos os passos, tudo que vocês têm que fazer para atualizar um release, para estar organizado, para validar o código. Nós vamos subir no Code Análise, vou mostrar o que são os erros, como que faz. Então se prepare, tem muito trabalho pela frente. Se ficou alguma dúvida, pode enviar o e-mail que eu procuro responder o mais breve possível. Gostou da aula? Compartilhe ela, curta o nosso vídeo e nossa página no Facebook. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Assim você recebe primeiro o aviso de cada nova aula que disponibilizarmos. E olha que serão muitas. Obrigado.